Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pela TV Litoral Sul, o canal 20 da NET TV a cabo, e você também pode nos acompanhar no nosso portal na internet. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma plenária da classe trabalhadora que debate mudanças na reforma trabalhista e a gente vai trazer informações a respeito desse evento que acontece no fim de semana. E uma lei municipal pretende aumentar a proteção e a segurança a idosos. Agora, quem sofrer uma agressão e for até um hospital aqui da cidade, essa situação vai ser comunicada à Delegacia de Proteção ao Idoso. E os comerciários ainda estão sem reajuste salarial. A data base da categoria foi o dia 1º de maio, mas até agora nenhum acordo foi firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E o Conselho de Saúde reclama a falta de repasse de verbas. A gente vai falar sobre essa situação aqui ao longo da programação e vamos falar também sobre a Conferência Macro-Regional de Promoção e Igualdade Racial que acontece em Criciúma nesse final de semana. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Tudo isso até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Olha, no final de semana vai acontecer uma conferência macro-regional aqui em Criciúma e ela vai discutir igualdade racial, vai discutir algumas situações que a gente vem, infelizmente, ainda assistindo e acompanhando nos últimos meses, nos últimos anos aqui na nossa região e vai falar muito sobre igualdade também. E para falar a respeito deste evento, a gente recebe aqui a Lívia da Silva, ela é coordenadora da Copirc e presidente do Compirc. Lívia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Carol. Também está aqui conosco o secretário de Assistência Social aqui de Criciúma, Paulo César Bittencourt. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores da TV Litoral. Lívia, às vezes quando a gente fala em discutir temas como esse, parece que a gente já devia ter passado dessa fase, né? Cada vez que a gente fala a respeito de um assunto como esse, que vê uma notícia triste na TV, como a gente viu essa semana, de algumas injúrias raciais em Blumenau, por exemplo, parece que a gente está voltando ao passado, a um passado que deveria ter ficado muito distante. Ainda é preciso discutir essa situação? Infelizmente, ainda é necessário discutir essa situação. A gente às vezes pensa, né, nessa questão étnico-racial como algo ultrapassado, ou como tu colocaste, como se não tivesse mais necessidade de ter discussão, porque, de fato, nós, enquanto população negra, já tivemos muitos avanços, né, como o secretário da Secretaria da Assistência Social de Criciúma, um secretário negro e outros avanços também. Mas, infelizmente, a violência racial ainda é bem grande no nosso município, na região e no Brasil como um todo, e por isso a discussão ainda é necessária. Esse encontro ele vai reunir pessoas não só aqui de Criciúma, né? Ele é um encontro aberto que deve discutir isso aqui na nossa região, é macro-regional, como diz. Quem é que deve participar, Lívia? Então, participam municípios desde Laguna, Tubarão, Capivari, Braço do Norte, Forquilinhas, Siderópolis, Balneário Rincão, né, além de Criciúma, Içara também, Nova Veneza, enfim. Os municípios aqui nos arredores de Criciúma todos estão convidados, além desses que eu falei também anteriormente, porque é uma conferência que foi convocada pelo Estado, né? O Estado de Santa Catarina, já que é uma das etapas para a nacional que vai acontecer no ano que vem. Entre o dia 27 e 30 de maio do ano que vem, 2018, vai acontecer a conferência, a quarta já, a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aí, antes que ela aconteça, deve acontecer uma estadual, que aqui em Santa Catarina vai acontecer no dia 18 de novembro, e a nossa agora macro-regional, que poderia ser municipal também, mas nós decidimos fazer dessa forma em função do tempo, né? Que vai acontecer agora no sábado, dia 28, na Unesc. Legal, secretário. A Secretaria de Assistência Social, o próprio governo do município, está engajado nisso também, faz parte dessa discussão e da promoção desse evento, né? Isso mesmo, Carol. O governo do município, o prefeito Salvaro, tem uma sensibilidade
muito forte com a questão racial, principalmente com a questão do negro. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Me convocou para que eu assumisse uma pasta no primeiro escalão. Já dizendo isso para mim, Paulo, palavras do prefeito Salvador, eu quero ter um negro no meu primeiro escalão, eu preciso ter um governo bem de várias raças, miscigenado. Né? Então, a partir disso, está dando todo o subsídio para que a gente possa apoiar todos os movimentos relacionados às questões negras, às questões éticas. Já participamos de outros, já estivemos envolvidos com outros, e agora nessa conferência macro-regional, todo o apoio do município, através da Secretaria de Assistência Social, com a parte de infraestrutura, com aquilo que é necessário para que realmente a gente possa discutir várias questões e sair com bons encaminhamentos dessa macro-conferência que acontece nesse sábado. Eu não sei se vocês têm dados a respeito, mas como é que está a quantidade ou a proporção da população negra aqui na nossa região? Ainda é muito diferente, é muito igual? Porque às vezes esse tipo de número, de informação, acaba passando no nosso dia a dia, a gente não consegue acompanhar isso, né? Então, é muito falado, e a gente sabe que de fato Santa Catarina é um estado em que a proporção de pessoas brancas, né, é bem maior, sim, do que a proporção de pessoas negras. Nós sabemos que no Brasil, a maior parte da população brasileira é negra, né, que são aqueles que se autodeclaram lá no IBGE como pardos e pretos, são considerados os negros no Brasil e que hoje é em torno de 54%. Aqui em Criciúma, no último censo do IBGE, né, oficial 2010, 192, um pouco mais, 192 mil habitantes, hoje em torno de 203 mil. Em Criciúma nós temos em torno de 25 mil negros, que é em torno de 13% da população. Então, não só aqui em Criciúma, mas nesses outros que eu citei, nos municípios arredores, apesar de a gente sempre fazer referência, a população no geral faz referência a esses municípios como sendo sempre de origem apenas italiana ou alemã, que sim tiveram uma grande contribuição aqui. Nós também temos uma massa grande de pessoas, né, de população negra. Forquilinha, por exemplo, que teve a festa recente, né, tem um percentual de em torno de 10%. 10% de Forquilinha, 10% de negros. A gente pensa em Forquilinha, pensa em alemão. Só em alemão, né? Inclusive, o secretário de Assistência Social de Forquilinha também é negro. Também é negro, Darcy. Isso. Né, também negro. Então, quer dizer, nós existimos, né, aqui em Santa Catarina, nós existimos aqui na região, apesar da invisibilidade. Porque eu penso que o negro aqui na nossa região até acaba sendo esquecido quando se faz referência à população em função dessa invisibilidade, né? Onde está o negro nos espaços? Nos espaços, principalmente nos espaços de poder, como o espaço que o Paulo César ocupa hoje, que outros negros ocupam graças aos avanços que já tivemos. Mas é comum a gente perceber que esses negros eles existem nos bairros periféricos dos municípios, de todos estes. Né? Então, aí a gente consegue perceber, se a gente for caminhar por esses bairros que estão mais longe, mais distantes da área central, a gente percebe que sim, eles estão em Criciúma, em Siderópolis nós temos 15%, ainda uma proporção em torno de 14 mil habitantes hoje Siderópolis tem, e desses 14 mil, quase 3 mil são negros, né, em torno de 15%, quer dizer, proporcionalmente falando, a população negra é ainda maior que Criciúma, apesar de sempre se afirmar como um município de colonização italiana, que é sim, mas a população negra ela está aí. E até em função dessa invisibilidade, talvez, medindo sim, né, talvez até sofra um pouco mais com essa invisibilidade do que as grandes metrópoles, que tem uma proporção de negros um pouco maior. Secretário, a gente fala dessa questão da região carbonífera aqui, né? Mas o senhor acompanha diretamente Criciúma pelo cargo que ocupa. Vocês percebem diferenças sociais por conta da diferença da cor, de raça, hoje, no dia a dia, no trabalho da Secretaria? Sim, isso acontece com certeza. Principalmente porque é uma série histórica, né? Os negros, eles, desde os nossos avós, bisavós, sempre ocuparam os piores espaços de trabalho e por conta disso a herança que nós recebemos, hoje nós, eu, Paulo, Lívia, que estamos, né, somos uma força ativa hoje
de trabalho, a herança nossa é uma herança árdua, né? A gente tem que sempre correr muito mais, estudar muito mais, as dificuldades são sempre maiores. Por que são maiores? Porque quando tem uma oportunidade, o negro é o que não tem o carro, é o que não tem o dinheiro para passagem, quase sempre ele não chega, ou chega depois, ou chega cansado, ou chega sem aquela garra toda. Então, vamos fazer aqui uma analogia como se fosse uma corrida, né? É alguém correndo de pé descalço, é um outro concorrente com um tênis bom, vai chegar na linha de chegada muito mais inteiro, aquele que tem toda uma condição, porque já herdou isso, porque tem um sobrenome, porque tem uma pele clara, porque tem um olho claro, porque tem uma condição de muito melhor na sociedade, porque a gente está comentando, como a Lívia falou, da invisibilidade. O negro ele tem essa invisibilidade na cidade, na região, porque ele muito pouco ocupa os cargos de ponta. Mas quando ele está no meio da sociedade, aí ele é muito visível, porque aí ele é apontado. Opa, tem um negro ali, ó. Tem no restaurante, tem num ambiente chique. Então existe muito essa situação de separação. A gente é muito percebido quando ocupa um espaço que normalmente não é ocupado por negros, só por brancos. Eu, por exemplo, me sinto assim, eu sou muito visado onde estou, e o negro se torna invisível ao natural, quando ele está na periferia, nas casas mais longínquas dos grandes centros. Uhum. Lívia, essas questões, essas diferenças, né, como eu comecei aqui falando, elas são, eu ia dizer que elas parecem, mas não, elas são muito absurdas, né? São coisas que a gente já devia realmente ter deixado há muito, muito tempo atrás e que, se a gente parar para pensar historicamente, nem deveria ter acontecido, né? Na condição que os negros vieram para o Brasil, na condição que foram colocados. Mas talvez aqui na nossa região, vocês acham que acaba ficando um pouco mais gritante essa diferença por conta desse histórico da nossa colonização, de ser realmente de origens de pessoas brancas, de famílias alemãs, italianas. Vocês percebem que aqui na nossa região talvez seja um pouco diferente do restante do estado ou do restante do Brasil por esse motivo? Então, até pelos relatos, né, de pessoas que vêm para cá ou que vão para outros locais, realmente se percebe que aqui isso se torna mais aparente, pelo menos, né? Se isso é fato, mas pelo menos aparentemente sim. Até porque, quando se fala desse processo histórico que tu colocaste, né, a forma com que os negros foram trazidos para cá, foram inseridos nessa sociedade, foi muito diferente do restante, da outra demanda de imigrantes que veio, né? Foi uma imigração forçada e, enfim. Isso, se a gente for pensar também num tempo histórico, o negro ficou aqui no Brasil, nossa região, nessa sociedade, nessa condição de inferioridade, durante mais de 300 anos. Então, nós temos um pouco mais de 100 anos, né, de liberdade teórica desse processo de escravização dos negros. Então, um pouco mais de 100 anos num processo histórico é um tempo muito curto para a gente entender como um tempo superado. Né? 100 anos, 129, eu acho, 129, 130 anos, é uma vida, duas. Então, é um tempo muito curto para entender dessa forma. E, então, parece que ainda hoje, nós na sociedade, nós temos lugares já pré-estabelecidos para as pessoas de acordo com sua origem étnica. Porque, claro, entendemos também e sabemos que na sociedade que a gente vive, existe uma forma física, inclusive, de ser melhor aceito. Né? E esse padrão de ser melhor aceito, melhor recebido, ter mais oportunidades, não é um padrão negro. Não é uma aparência negra que faz de ti uma pessoa mais bem vista, mais bem recebida, com mais oportunidades ou com mais direitos. Então, é nessa perspectiva que vai acontecer essa conferência. É um espaço para dialogar, para a sociedade civil, para as pessoas, né, o público em geral, todos que quiserem participar podem participar, negros e não negros também. Vem para essa conferência para dialogar com o poder público a respeito dessa situação. Quer dizer, dialogar e pensar propostas, ações, para que a gente consiga superar o racismo que persiste.
E até por isso é muito importante a presença de negros e não negros, como você falou, né? Para que de fato haja esse debate, essas diferenças, às vezes algumas coisas que o negro vê que o não negro não enxerga, né? Para que se construa algo novo, né? E isso, por esse motivo até a gente trouxe esse tema aqui no jornal, para que as pessoas realmente se coloquem, né? Nessa condição de eu preciso ir lá ouvir, eu preciso discutir, eu preciso aprender, eu preciso conversar. Porque como você falou, a questão do padrão, infelizmente isso é muito verdade, né, Lívia? E a gente está falando aqui especificamente da questão da discriminação por conta da cor, mas tem por inúmeros motivos. E a nossa sociedade ainda é muito cruel, né? Com vários padrões, né, Lívia? Isso, a sociedade é bastante violenta nesse sentido, né? A gente sabe que existem também outras minorias que também lutam por espaço, né? Mas nesse momento a discussão é voltada para a questão étnico-racial. Que a gente sabe que dentro dessa discussão étnico-racial, o negro é quem mais vem sofrendo em função, inclusive, de suas características, né, que estão muito aparentes, né? E então essa conferência ela vem nessa perspectiva de discussão, de diálogo, para que a gente consiga pensar em formas de superar essas situações que ainda são vivenciadas pelos negros. E aí, reforçando que a importância assim dos não negros participarem, não só aqueles que têm afinidade ou que entendem e já discutem, mas também aqueles que talvez não entendam o porquê disso acontecer, ou que algumas pessoas ainda talvez não achem necessária essa discussão. É uma oportunidade de estarem lá, de também ouvirem e poder entender um pouco mais dessa causa, né, dessa luta. Verdade. E, secretário, durante essa semana a gente conversava, né, sobre esse assunto também, e você me colocou na conversa que essa chegada de alguns estrangeiros aqui para a nossa região, né, de ganeses, de haitianos, isso despertou um pouco mais essa discussão, fez essa discussão que talvez estava um pouquinho adormecida, ela ganhar força de novo. E isso vocês percebem também muito na Secretaria de Assistência Social, né? Sim, com certeza. Até pelo o hábito desses imigrantes de caminhar juntos em grande quantidade, isso chamou muita atenção. É aquela situação que a gente conversou anteriormente, deixou de ser invisível e passou a ter uma visibilidade, os imigrantes caminhando na Avenida Centenário, andando a pé, porque por mais que o negro tenha toda essa questão social, mas anda de ônibus, não anda em grupos, estão buscando as oportunidades, e os imigrantes passaram a andar em grandes grupos. Então isso chamou muita a atenção da população, inclusive eu cheguei a ir em alguma celebração de igrejas preocupadas com isso, preocupadas inclusive com será que vai vir mais. Não aconteceu nenhum problema, não houve não alterou em nada a rotina das pessoas aqui na cidade. Havia um risco que isso se transformasse num grande problema social e não. Esses negros acabaram buscando oportunidades em outros municípios, vieram para Criciúma porque Criciúma abriu uma oportunidade de recebê-los, até porque aqui tinha uma sede da Polícia Federal e aí precisava a questão da documentação. Depois disso eles acabaram indo buscar as oportunidades, mas eu lembro muito de uma preocupação da sociedade quanto a esta migração. Tá? Inclusive depois que teve, depois dessa grande migração, teve um furacão, um terremoto no Haiti, e eu vi a preocupação de que, então vão vir novos haitianos para cá e como é que vai ser? Mas esses que vieram inicialmente não causaram problema para a cidade, muito pelo contrário, tem muitos aí muito bem empregados, fazendo um trabalho que a população de Criciúma ou outros não quiseram, e se desempenhando uma atividade de uma forma muito bacana, aprenderam o idioma, alguns falam muito mais do que só um idioma, e estão se adaptando muito bem. E agora o senhor falando disso, eu recordei, porque na época, como repórter que sou ainda, né, a gente acompanhou muito isso. E às vezes o tempo passa e a gente esquece um pouco das coisas, só né? Só se há o problema, aí a gente volta, né? E na época, realmente, eu escutei muita coisa, a gente ouviu na mídia muita preocupação, as pessoas com frases e com questionamentos, coisas que aí a gente ressurge, né, Lívia? Aquelas frases, aquelas conversas que a gente acha que já tinha superado, né? E aí volta tudo isso à tona novamente, preocupação, e eram pessoas, né, são pessoas muito bem educadas, sim, pessoas que passaram por uma situação que precisavam de ajuda, que precisavam de acolhimento, e muita gente recebeu bem, mas infelizmente a gente teve na época, o que eu me lembro assim de
um certo egoísmo, Isso. né? Vou perder para ele a minha oportunidade, vou perder para ele o meu posto de saúde, a vaga na escola, aquilo que é meu de direito. E essa preocupação, ela tem que a gente sempre discutir, né, Lívia? Porque é uma questão que daqui a pouco vem outros grupos, vem outros imigrantes, vem outros estrangeiros, e aí a gente vai deixar para conversar só quando isso acontecer de novo, né? Carol, só completando, desculpa também, Lívia, e as pessoas não fazem essa mesma correlação quando vão daqui para buscar oportunidade em outros países. Por exemplo, Criciúma é uma das cidades que mais envia pessoas para a região de Boston, por exemplo. E essas mesmas pessoas que estão aqui não conseguem olhar esse outro lado, né? E quantos aqui vão e conseguem passaporte italiano por conta do sobrenome, enfim, e vão passear, e vão para trabalhar, Alemanha, enfim, e aí elas não conseguem ver esse outro lado. Infelizmente, a gente costuma só olhar para o nosso próprio umbigo. Infelizmente, ainda temos isso. É verdade. Era exatamente essa colocação, né, que eu ia fazer, que nós temos também uma demanda grande de pessoas que vão para a Europa, principalmente a Alemanha agora, né, Itália, enfim, Inglaterra, e há esse fluxo de pessoas que saem de um país, né, e vão para um país mais desenvolvido que o seu em busca de oportunidade. Enfim, em função de vários motivos econômicos ou catástrofe natural ou outros também. E esse movimento também está acontecendo para cá, de pessoas que vêm de um país menos desenvolvido que o nosso, porque apesar do Brasil não ser um país desenvolvido, mas é um país emergente, que é um país subdesenvolvido, mas é altamente industrializado, então vai receber sim muitas pessoas em busca de uma oportunidade, mas nesse momento a gente percebe então um agravante de novo, que essa preocupação, talvez, ela venha provavelmente em função dessas pessoas serem negras e com a pele bem escura, que acaba se tornando um agravante ainda maior. Então, essas pessoas circulando e andando em grupos pela cidade, a gente acabou, em alguns momentos, ouvindo muitos comentários negativos e, inclusive, relacionando isso com violência, né, com medo de violência, assustados e com medo dessas pessoas só pelo fato de serem negras. A gente entende que é dessa forma, né, porque o negro ele é representado sempre de forma negativa, ou na maioria das vezes. A gente percebe, apesar dessa invisibilidade que a gente sempre vem batendo na tecla, né, a gente percebe o negro e vê ele onde, quando? Sempre relacionado a aspectos negativos, nos jornais, né, relacionando a violência, ou a mulher relacionando com questões sexuais, a hipersexualização a gente chama do estereótipo, né, um estereótipo, enfim, da imagem da mulher negra e etc. Então, essa imagem negativa também fez com que as pessoas, quando vissem esse grupo de negros aqui no nosso município, nossa região, acabassem se assustando. Então, acaba então deixando de novo explícito como o racismo é presente. Verdade. A gente está conversando aqui com a Lívia da Silva, ela é presidente da Compirc e coordenadora da Copirc, e com o secretário de Assistência Social do município, Paulo César Bittencourt. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa conferência macro-regional que acontece aqui no sábado e também para falar um pouquinho das atividades da Copirc aqui na nossa região. Então é rapidinho, a gente vai para o intervalo, mas já estamos de volta. Jornal do Trabalhador. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu tô aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu tô aqui agradecendo. E eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra Copa Brasil. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une.
O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha nas quartas-feiras aqui na TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET TV a cabo, e você também pode nos assistir pela internet no nosso portal. Lembrando que esse jornal é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Hoje a gente está falando sobre uma conferência macro-regional que vai acontecer no sábado aqui em Criciúma e vai falar sobre igualdade racial. Por isso a gente recebe a Lívia da Silva, ela que é presidente da Compirc, coordenadora da Compirc, e também o secretário de Assistência Social do município, Paulo César Bittencourt. Lívia, que horário, onde que acontece essa conferência? A gente falou, mas para localizar quem nos assiste. Então, a conferência vai acontecer no sábado, que é dia 28 agora de outubro, lá na Unesc, na universidade, no bloco P, sala 19. Aí acontece das 13 horas às 19 horas. Nós optamos por esse horário porque a gente sabe que do nosso público, né, do público geral que vai, muitas pessoas trabalham no período da manhã, então optamos em fazer das 13 e estender até 19. E tem que fazer alguma inscrição prévia? Como é que funciona? Então, tem que fazer uma inscrição prévia. O link já está disponível no site da Prefeitura, que é criciúma.sc.gov.br. E aí é só clicar lá no link, né, e fazer a inscrição. Mas é gratuito, né? É gratuito. Sim, gratuito. Vai ter um coffee break, o pessoal durante passar essa tarde agradável, né, palestra, toda uma apresentação inicial, depois toda a explicação e aprovação do regimento, depois esses grupos divididos por inscrição dos 4 temas vão se dirigir para as salas e aí onde vai acontecer esses debates e vão sair os questionamentos que vão ser encaminhados para a estadual. Pois é, legal porque são temas específicos, né, que as pessoas vão ter a oportunidade de discutir, de entender um pouquinho melhor, debater. Não é uma reunião sem hora para acabar, que começa e vai dependendo do clima, da quantidade de pessoas, né? Sim, e vai ser o Brasil todo discutindo os mesmos temas, né, que são temas que foram já apontados através de decreto. Então a gente vai poder ser norteados depois que tiver toda a conferência nacional e aí sair toda uma resolução final do que a população negra decidiu, questionou, quer que altere, não quer, enfim. Então, por isso a importância da participação, para que as pessoas não fiquem só resmungando, né? Às vezes a gente é muito pouco partícipe, né? Muito pouco partícipe das decisões do município, das decisões políticas, das decisões do bairro, de toda a ordem, né? Do condomínio, e depois a gente questiona. Então, esse é o momento de participarmos, de dar sugestão, de dizer que não concorda, de repudiar aquilo que acha que não é bacana, de aplaudir aquilo que vê como algo positivo. Este é o momento. Se as pessoas, aquelas que são críticas, não participarem, não se inscreverem, não ir lá, não apontar, não levantar o dedo, não entrar num debate saudável como esse, com pessoas de alto nível, depois fica mais difícil para a gente ficar reclamando, da gente não saber por que as questões relacionadas ao racismo não avançam. A gente também às vezes não participa.
Então é importante que todos participem, negros e brancos, que vão lá opinar, que vão lá dar a sua contribuição. Lívia, e que temas são esses em que essa conferência vai se dividir e que as pessoas vão poder conversar? Então, nós temos um tema central, que é um tema geral, que direciona essa conferência, né? Eu até vou ler porque é um nome um pouco grande. É Brasil na década dos afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos. Então, esse é o tema geral, direcionado pela organização da Conferência Nacional. Né? Brasil na década dos afrodescendentes, porque é uma década até 2024, definida pela ONU, para que a gente pense e reflita a respeito dessa população, da população negra que tem suas especificidades, que passam por alguns problemas e que, então, é preciso ter um olhar especial para essa população. Então, dentro desse tema geral, nós temos uma subdivisão em 4 eixos temáticos, que, como o secretário Paulo César colocou, né, as pessoas que estiverem participando vão se direcionar para esses segmentos para fazer discussões específicas, né, dentro dos 4 eixos. Perfeito. E esse tema, essa conferência, perdão, ela envolve muita gente, como vocês já falaram no começo, né? É uma conferência que depois ela vai ser estadual, vai ser nacional. E achei bacana também dessa questão da década da ONU. É uma coisa que se está discutindo no Brasil, aqui em Santa Catarina se está discutindo, mas está se discutindo isso mundo afora. É uma questão que a gente, como o mundo inteiro, precisa parar, precisa pensar e se reavaliar também, né? Isso mesmo. Aqui no Brasil, a gente discute a questão racial mais voltada para o negro e, por vezes, quando há algum incidente com relação ao povo indígena, também se discute isso. Mas lá fora, em termos de mundo, existe muito com relação à religião, com relação a costumes, com questões étnicas das mais diversas, né? A gente vê, principalmente no Oriente Médio, as pessoas se matando por muito pouco. Na própria África do Sul também, tribos de origens de A, de B, enfim, se matando. E isso está numa crescente, não diminui. Já se ouvia falar há muito tempo atrás sobre a briga desses povos no Oriente Médio e isso não acaba, né? Então, acho que muito por isso a ONU se vê obrigado a colocar isso como um tema central para que todos se voltem para isso. Aqui a gente ainda discute essa questão do negro e do branco, né? Parou um pouco a questão do povo indígena, mas ainda se discute muito a questão do negro aqui, mas de uma forma geral, no mundo, são das mais diversas situações de povos e etnias. Mesmo porque, dessa forma específica agora, os afrodescendentes, porque a gente sabe que a gente tem afrodescendente, pessoas de ascendência, né, africana espalhadas pelo mundo todo, muitos no continente americano, mas muitos também espalhados em outros continentes. E em todos esses continentes essa população sofre com o racismo, em todos eles, né, não só aqui no Brasil. Claro, em função de todo esse contexto histórico que já é bem conhecido da população como um todo. E então é o momento de reconhecer esses problemas que acometem de forma bem específica a população negra. Como Paulo César colocou, a gente tem sim outros problemas de intolerância com outros grupos ou por outros motivos também, por motivo de crença, enfim, por motivo de gênero e tudo mais, mas a população negra é ela que sofre com esse problema que é o racismo. Então, por essa discussão é que foi acordado internacionalmente, né, que essa seria a década dos afrodescendentes e que essa então seria uma década para pensar, para discutir, refletir, né, ações, né, quais os nossos anseios, quais as nossas angústias, do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Então, a conferência é essa oportunidade para a gente discutir e poder colocar, então, qual a necessidade da população negra. Levantar proposições para então, serem feitas, elaboradas políticas públicas voltadas para essa população, para tentar superar esse problema. Até porque essa questão das políticas públicas é o resultado final que se espera, né, secretário? Porque é muito necessário, é muito importante que se debata, que se discuta, que se tenha ideias, se construa algo, mas que isso saia desse papel, saia dessas macros e conferências estaduais e nacional para, de fato, gerar alguma mudança aqui no Brasil, né?
Isso mesmo. Até voltando à minha questão a minha condição de secretário hoje, secretário negro, é uma situação de que algo saindo realmente do papel, as oportunidades sendo dadas também para as pessoas de pele escura, para as pessoas negras, porque parece que só quem tem condição de desempenhar um bom trabalho, uma boa atividade, é só quem tem olhos azuis, quem é loiro, quem é alto, enfim. Então isso também sair um pouco do papel, é dar oportunidade. Os negros estão aí buscando o mercado de trabalho, buscando uma condição melhor, buscando uma oportunidade de mostrar que podem sim fazer igual o que faz um irmão branco, um irmão índio. Enfim, o que falta muitas vezes é a oportunidade, o que falta muitas vezes é sair do papel tudo que muitos falam, que eu não tenho racismo, que comigo não é nada disso, mas ali na sua empresa a gente vê só pessoas brancas, a gente não vê pessoas negras desenvolvendo uma atividade de ponta. Infelizmente, isso está inserido na pessoa, ela não percebe isso, ela não vê isso como uma maldade, mas ela consegue enxergar aquele perfil de branco, de loiro, de olhos azuis, de pele clara, como o perfil ideal para vender o meu produto, para estar à frente da minha empresa, para estar à frente representando um produto, representando uma televisão, enfim. Infelizmente, ainda a gente precisa tirar do papel dessa forma. Tá? É dar na prática a oportunidade e cobrar como são cobrados todos, porque o negro não busca algo especial para ele. O que ele busca, o que a gente sempre coloca é a igualdade. A Lívia é presidente do Conselho e também da coordenadoria de promoção da igualdade racial. Não está buscando nada a mais, nenhum carinho, nenhum mimo, não. Está buscando uma oportunidade de estarmos iguais. Assim como eu recebi essa oportunidade de estar igual a outros secretários e aí poder vir falar na televisão, poder ter a oportunidade das pessoas que estão em casa ver um negro na tela, não só quando há algo relacionado à criminalidade, e não só quando estão falando de negros, de situações raciais, mas falando de políticas do município, falando das questões sociais, falando de diversas outras atividades. Então, tudo isso também é tirar um pouquinho tudo que a gente vem falando do papel. São as oportunidades que a gente pede aos empresários, que a gente pede às pessoas que geram as oportunidades, que geram os negócios para a cidade, abrir esse leque para que a gente possa ter aqui na nossa cidade uma região um pouco mais igualitária. Quando a gente fala em igualdade, eu sempre lembro de um exemplo, né, bem visual, assim, que eu me lembro de ter visto quando eu era criança ainda, que a igualdade, talvez para mim vai ser de um jeito, para você vai ser de outro, para a Lívia vai ser de outro. Que é se todos nós estivermos atrás de um muro e quisermos enxergar por cima dele e nenhum conseguir, eu vou precisar talvez de um banquinho, a Lívia vai precisar de uma escada, o secretário vai precisar de um banquinho um pouquinho menor, mas a questão é, todos nós conseguimos a mesma coisa, né? Que é enxergar do outro lado do muro. E isso a gente tem que ter consciência, né? Que a igualdade, às vezes, ela é muito relativa, mas no final, o produto, ele tem que ser simples, tem que ser claro de ser entendido, né? E a gente faz referência à equidade, né? Porque nós buscamos igualdade, mas para isso é preciso justiça. É preciso dar uma possibilidade a mais para alguns grupos, né? E aí, a exemplo das cotas raciais, que é bastante discutida, que é bastante polêmica, mas a gente sabe que existe para muitos grupos, né? A gente sempre usa esse exemplo, porque aqui na nossa região, quando os italianos chegaram e ganharam uma terra, bem ou mal, enfim, uma terra, uma semente para poder se desenvolver aqui, é uma ação afirmativa, né? Assim como é uma cota, né? que é uma ação afirmativa, as mulheres no poder legislativo, enfim, é uma cota também, porque nós entendemos que uma sociedade patriarcal em que o homem tem um poder maior do que a mulher socialmente falando, a mulher precisa dessa possibilidade, ou a pessoa com deficiência que precisa também ascender socialmente e não é dada essa oportunidade, a gente precisa também de uma ação afirmativa, e para os negros não é diferente, porque ele é sempre preterido, né? Numa vaga de emprego,
Então, a gente parece, como Paulo César colocou anteriormente na fala dele, ele colocou que a impressão que a gente tem é que a gente tem que sempre buscar muito mais, a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que correr muito mais, porque se eu estiver no mesmo nível que o outro que é branco e que tem olhos claros e que tem outras características que é um padrão físico esperado, e nós tivermos um mesmo nível de conhecimento, por exemplo, ele provavelmente vai ser o escolhido porque eu vou acabar sendo eliminado em função da minha etnia. Então, quer dizer que esse público precisa de ação afirmativa, precisa de política pública que garanta a igualdade de oportunidade. E para isso é preciso, o exemplo que tu colocaste muito bem, Carol, né? Um vai pensar, eu tenho aqui uma pessoa mais baixinha, uma um pouco mais alta, então um vai precisar de um caixote, né? E o outro vai precisar de um pequeno degrauzinho para os dois poderem chegar ao muro, além do muro, da mesma forma. Lívia, você é presidente da Compirc e coordenadora da Copirc. A gente falou já algumas vezes esses termos. Eu queria que você nos explicasse o que são essa coordenadoria, o que é esse conselho. Então, o Compirc, né, vai o M aí, é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O conselho, assim como os outros conselhos municipais que existem também, é um local para discussão, enfim. Lá no conselho nós temos várias entidades, né, pessoas que participam de entidades e movimentos negros aqui de Criciúma e também órgãos do Poder Executivo. Quer dizer, nós temos 50-50, né, 50% pessoas da sociedade civil e os outros 50% representando o governo. E lá se discute, então, questões voltadas para a população de Criciúma, a população negra de Criciúma. A Copirc, né, sem a ISM, é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma. Essa coordenadoria foi criada em 2009, aqui em Criciúma, pelo nosso atual prefeito, na sua outra gestão, Clésio Salvaro, e então, na qual eu sou a coordenadora e que atualmente está subordinada à Secretaria da Educação do município. Então, eu trabalho lá com a Copirc dentro da Secretaria da Educação. E a Copirc atualmente, dentro da Secretaria da Educação, ela trabalha com o PMEDER, que é o Programa Municipal de Educação para a Diversidade Étnico-Racial. Quer dizer, nesse momento, a Copirc, dentro desse programa, ela promove, né, essa igualdade racial nas escolas, por meio de formação para professores, discussão, né, sobre o tema com professores, com gestores, com estudantes, né, com esse objetivo de superar também o racismo, assim como na conferência, mas nessa perspectiva da Copirc no programa, é trabalhar com as escolas na educação. Legal, secretário, muito importante de fazer essa educação e o quanto antes melhor, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo se começar, quem sabe daqui a pouco a gente vai ter a sorte ou finalmente, né, alcançar uma geração que não tenha, que seja livre desses preconceitos em todos os sentidos, mas nesse caso especificamente dos preconceitos raciais, né? Com certeza. E sempre que a gente conversa sobre diversos temas, né, temas polêmicos, a gente sempre acaba na educação, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de esclarecimento, se as pessoas pudessem vivenciar mais e melhor e discutir muito mais todas as questões, no nosso caso aqui a questão racial, a gente teríamos com certeza um mundo bem melhor, né? Mas infelizmente ou felizmente estamos construindo isso através de uma imposição, uma lei nacional que obriga que se tenha toda essa questão pedagógica nas questões étnicas. E se Deus quiser, num período curto aí, a gente não sabe se a gente vai viver para ver isso, mas a gente vai formar aí cidadãos mais conscientes, com a mente mais aberta, não julgando mais as pessoas por sua cor, pelo seu tamanho, pelo tipo de cabelo, pela altura, enfim, mas pelo aquilo que ela representa, pelo aquilo que está dentro dela, pelo aquilo que ela expõe, pelo aquilo que ela representa. É o que a gente espera que isso aconteça, né? Mas que isso aconteça no nosso país de uma forma muito tranquila, né? Que não haja nenhum tipo de conflito. Isso é uma discussão que a gente vai levar sempre, vamos estar discutindo por muito tempo ainda, até que tudo isso cesse,
vai ter toda essa conferência macro-regional, mas tudo isso sempre de uma forma inteligente, de uma forma calma e tranquila, para que a gente não seja exemplo como outros países que acabam discutindo isso de uma forma muito mais na força bruta. Aqui ainda se discute, se debate, se questiona, se levanta o dedo, se pergunta, e acho que tem que ser dessa forma. Que bom. Secretário Paulo César Bittencourt, muito obrigada e a gente fica acompanhando, estamos à disposição. Legal, Carol. Agradecer o convite para que a gente possa estar aqui conversando um pouquinho mais contigo, conhecer o estúdio, muito legal, muito bacana, tudo muito bem organizado. Parabéns a você, parabéns ao Sandro de Matias, diretor da TV Litoral, e obrigado pela oportunidade e reforçando para que todos, a Lívia também vai reforçar esse convite, todos estejam lá no sábado para que a gente possa trocar ideias, para que a gente não fique só no debate, que isso seja formalizado sim, que a gente possa cobrar depois resultados práticos, que quem sabe a gente possa voltar aqui e ver algo mais prático já acontecendo pós-conferência. Com certeza. Lívia da Silva, presidente do Compirc, coordenadora da Compirc, obrigada e fica o convite, ainda dá tempo de se inscrever, né, Lívia? Isso, obrigada, Carol, pela oportunidade de a gente divulgar esse evento, organizado pelo Conselho aqui no programa. E então a gente vai voltar a reforçar, como o Paulo já colocou, o convite. Convidar todas e todos para participarem dessa conferência e reforçar que a gente está convidando os negros, mas também os não negros, que são parceiros, que a gente precisa também dos não negros como parceiros nessa luta. Então, convidá-los para estarem lá às 13 horas, no Bloco P, Sala 19, na Unesc, para fazer essa discussão junto com a gente. E a gente espera que a partir daí, é importante saber também que ali vão ser levantados delegados, pessoas para irem para a conferência estadual por meio de votação, da estadual para a nacional e tornar então uma grande discussão, uma discussão nacional a respeito desse tema e levar nossas propostas, as nossas proposições, as nossas necessidades também para o âmbito nacional. Tá certo, então muito obrigada. Esse foi o bate-papo principal aqui do Jornal do Trabalhador. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta com as últimas informações. Vamos falar para você, comerciário, que ainda está esperando o reajuste salarial que não chegou. Daqui a pouco eu explico os motivos. É rapidinho depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês, então por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra, assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra Copa Brasil. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria, então obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região.
Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta, esse é o Jornal do Trabalhador e você que tem alguma sugestão, algum assunto que gostaria de ver sendo discutido aqui, pode mandar um recado para a gente pelo nosso WhatsApp, pelo telefone da TV, pode dar sugestão no portal aqui da TV Litoral Sul também, ou ainda mandar um e-mail para o endereço que vai aparecer aí ao longo da programação na sua tela. A gente vai ter o maior prazer em atender a sua solicitação e trazer assuntos que sejam importantes para você, trabalhador. Olha, falando em trabalhadores, comerciários seguem sem reajuste salarial. Eles decidiram em assembleia rejeitar a proposta mais recente de acordo que foi feita pelo Sindilojas de Criciúma. A decisão foi tomada em assembleia na noite da última quarta-feira. Segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários, Gelson Gonçalves, as partes ainda têm algumas divergências. O presidente explica que não chegaram a um acordo sobre o pagamento dos feriados, por exemplo. É que faz 10 anos que a convenção inclui que em feriados os trabalhadores recebem um bônus. Acontece que com o decreto do presidente Michel Temer, o entendimento dos patrões mudou e eles não querem mais pagar esse bônus para os funcionários de supermercados e somente para os funcionários de lojas. Só que todos se incluem na categoria de comerciários e isso tem dificultado e emperrado essa negociação. O presidente do sindicato afirma que dessa forma não pode fechar o acordo. O sindicato ainda pleiteia o maior reajuste salarial e que as decisões continuem sendo homologadas, as rescisões, no sindicato laboral. A inflação registrada foi de 3,99% e a oferta de reajuste salarial para os trabalhadores de Saara foi de 4,5%. A intenção é conseguir esse mesmo índice aqui em Criciúma, onde a negociação está sendo mais difícil. Por enquanto, nenhuma nova rodada de negociação está agendada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E uma outra informação que a gente já trouxe aqui em edições passadas para você diz respeito ao Conselho Municipal de Saúde. Desde novembro do ano passado, o Conselho não recebe as verbas que a Prefeitura deveria repassar todos os meses. Por este motivo, o Conselho está sem água, sem luz, sem internet, estão no Serasa e, consequentemente, não tem local para se reunir. A Prefeitura prometeu em setembro que repassaria o valor, mas até agora nada. A alegação da atual administração municipal é que o Conselho não faz a prestação de contas, o que é contestado pelo Conselho. Recentemente, a gente recebeu aqui a presidente do Conselho, a Zenair Calduro, e o integrante Júlio Zavadil, que explicaram que esse impasse vem sendo atravessado já há muitos meses, fizeram a prestação de contas, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo a Prefeitura e o Conselho. Até agora, nenhuma previsão de verba e a dívida que o Conselho da Prefeitura com o Conselho já passa de mais de R$200 mil. Além disso, tem um projeto de lei, mudando de assunto, na verdade, tem um projeto de lei que quer ampliar as denúncias de maus tratos contra idosos. Um projeto trata, então, foi aprovado já na Câmara pelos vereadores por unanimidade e agora segue para sanção. A proposta é do vereador Miri D'Agostin. No texto, o projeto obriga os hospitais públicos e particulares aqui de Criciúma a comunicar formalmente por escrito a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e também a Secretaria Social de Criciúma quando houver o atendimento de pessoas idosas vítimas de maus tratos. A intenção é que seja criado um protocolo de denúncias e desta forma, então, dar mais proteção a idosos ameaçados e que são maltratados na cidade. O projeto foi aprovado na Câmara e segue agora para a sanção do prefeito Clésio Salvário. E a última informação, a terceira plenária da classe trabalhadora acontece amanhã, a partir das 7 horas da noite, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma. A plenária é organizada pelo Movimento Sindical Sul e visa um momento de socialização de conhecimentos e de motivação para a luta frente às mudanças da legislação trabalhista e às privatizações que já estão acontecendo. Nos debates, a gente vai ter a participação de Graça Costa, que é dirigente da CUT, e
também vamos ter representantes da Federação dos Petroleiros, a FUP. Segundo os organizadores, nesse momento histórico que passam todos os brasileiros, o governo Temer e seus aliados planejam coisas que no futuro não tão distante vão tornar mais difícil a vida de todos os trabalhadores. E por esse motivo, acontece então amanhã no CISERP essa plenária dos trabalhadores. O encontro é também aberto a todos, não precisa inscrição prévia e o sindicato fica ali bem pertinho do pavilhão de exposições José e Gericonte. É muito fácil de encontrar e você é convidado a participar desse debate também. A gente vai encerrando o Jornal do Trabalhador por aqui. Muito obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você continua assistindo agora a programação da TV Litoral Sul e quarta-feira que vem tem mais Jornal do Trabalhador ao vivo. Lembrando que você pode nos assistir novamente pela internet e ainda as nossas reprises aqui dentro da programação. Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana e até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.